No domingo passado, a liturgia veio falar ao nosso coração sobre a persistência, perseverar na oração, continuar, na oração. Já a liturgia desse domingo vem falar sobre a humildade para se ter com a oração. Um grande exemplo disso é o evangelho de hoje, que mostra, para nós, em que tem dois homens. Um é um fariseu, o outro é um cobrador de impostos. Então, o cobrador de impostos, ele batia, no seu peito, ele rezava no seu íntimo, agradecendo, porque ele não era um ladrão, ele não era um desonesto, ele não era um adúltero, e nem era como aquele homem, como aquele cobrador de impostos. Ele continuou, a falar que ele dá o seu dízimo, que ele jejua 2 vezes por semana. Então, que ele cumpre com as suas obrigações religiosas. Porém, ele cumpre, ele somente cumpre com as suas obrigações, mas é uma oração vazia, não uma oração que realmente brota do coração. Não se trata de uma oração que sai da sua alma, porque aqui ele está mostrando, para Deus o que ele faz para depois ele cobrar de Deus pelas suas ações, pelas suas atitudes. É isso, que ele quer, porque uma vez que ele está cumprindo com toda a lei, Deus tem que retribuir também para ele, porque ele então está ali fazendo tudo o que é pedido pela sua religião judaica. E ainda mais aqui mostra que ele julga o seu próximo, ele condena o seu próximo. Ele estava condenando o cobrador de impostos. Quem era o cobrador de impostos na época de Jesus? Era, então, aqueles que trabalhavam para o Império Romano. E eles eram discriminados justamente por causa desse serviço de cobrar impostos. Quem da gente gosta, de alguém ficar batendo na nossa porta e cobrando aquilo que nós devemos, aquilo que nós sabemos que é a nossa obrigação, que tem que cumprir. Então, por isso, eles eram excluídos. Mas este cobrador de impostos, ele teve uma atitude também no seu íntimo. Ele batia, no seu peito, dizendo: meu Deus, tem de piedade de mim, que sou pecador. E ainda mais, bem antes, ele mostra para nós o evangelho que o cobrador de impostos ficou à distância e nem se atreveu a levantar os olhos para o céu, porque ele sabia, no seu íntimo, dos seus pecados, ele sabia dos seus erros, ele sabia que precisava de uma transformação, de uma conversão de vida, mas no seu íntimo ele queria realmente ser purificado. No seu íntimo ele queria ter uma comunhão, uma aliança com seu Deus. E então o evangelho mostra, o próprio Jesus: eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha, este será elevado. É isso que o próprio Jesus nos ensina, a termos um coração aberto, a termos um coração simples diante dele. Não ficar apresentando o que nós fazemos, não ficar procurando dizer: eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou meu dízimo, eu participo de tal pastoral, então eu já tenho minha salvação garantida. É isso que o cobrador de impostos falava, em outras palavras. E isso é abominável, para Deus. Quando nós temos essas ações, porque nós participamos de uma comunidade eclesial. Abominável mais ainda quando nós julgamos também o próximo
pelas suas atitudes, quando nós colocamos como juiz dentro, de uma comunidade cristã. Então este evangelho nos ensina o quê? A acolher o próximo com amor. Acolher o que não é aceitar o erro do próximo, não é aceitar o que ele está fazendo, mas sim procurar, corrigir com carinho, procurar corrigir com atenção, procurar então ensinar essa pessoa na fé. É isso que o evangelho mostra, que esse homem aqui, este fariseu, ele devia o que? Fazer isso com este cobrador de impostos, e não ficar se vangloriando, pelas suas orações, que de nada adiantava. As suas orações não chegavam ao céu, justamente por causa do seu orgulho, tinha uma grande distância de Deus. O nosso orgulho, amados irmãos e irmãs, o que nos afasta de Deus, nos afasta do próximo. Nós não podemos levar esses sentimentos, de hipocrisia, esses sentimentos de orgulho, de ódio, porque isso que não nos edifica. Mas as virtudes de Deus, essas sim nos edificam. A primeira leitura fala que o Senhor, Ele é um juiz, mas Ele é um juiz que não faz discriminação das pessoas. Ele não quer o prejuízo de ninguém. Ele não quer o prejuízo do pobre, mas Ele escuta as súplicas daqueles que estão oprimidos. Ele escuta as súplicas daqueles que estão angustiados. Jamais Ele despreza a súplica do órfão e nem da viúva, quando desabafa as suas mágoas. Assim somos nós muitas vezes, quando estamos a sós, como esta viúva, como este órfão. A leitura fala da viúva e do órfão porque eram desamparados naquele tempo, justamente pela religião judaica. Mas Deus estava sempre pronto para escutarem essas pessoas vulneráveis, essas pessoas que realmente ninguém queriam, que deixavam de lado. Então, mostra que Deus está sempre a nos escutar, em meio às nossas dores, em meio às nossas situações que nós passamos. E ainda Ele diz: quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. A prece daqueles que realmente suplicam ao Senhor com a sua fé, chega até Deus. E enquanto não chegar, o que Deus não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha, porque Ele faz o que? Justiça aos justos. Ele que procura executar o julgamento, e seu julgamento não se trata de um julgamento infiel, mas sim fiel. As suas promessas é para todos nós. As suas promessas não é somente para Abraão, não é somente para Isaac, para Jacó, mas aquelas promessas que foram feitas para eles, também é para nós. Agora, nós somos essa nova geração de Deus, uma geração em que Deus Ele não abandona. Como diz São Paulo, a carta, São Paulo diz nessa carta a Timóteo: eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. É isso que Deus faz, é isso que Deus fez na vida deste homem. Enquanto todos abandonaram, ele estava entregue à morte, ele foi libertado. Libertado não só da morte, mas sim libertado da morte espiritual. E ele foi entregue para o seu reino celeste. Aquele que confia em Deus, aquele que coloca-se diante de Deus, este jamais vai ser abandonado.
esse jamais vai ter, né, a sua morte, mas sim vai ter a vida, uma vida eterna, uma vida de abundância. É isso, né, que Deus fala para nós hoje por meio desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.